Olá, muito bom dia, queridos e amados irmãos, paz seja convosco. Este é o nosso canal, o Reino em Pauta, com vocês todas as manhãs, levando uma palavra viva, poderosa ao seu coração. Muito bom dia a você que nos acompanha no canal, a você que vê o vídeo ou a você que participa aí dos nossos áudios. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado também àqueles que têm se inscrito no canal e têm cooperado, deixando aí os seus likes, o seu compartilhar. Queridos, o sentimento da parte de Deus nessa reflexão, ou nessa série de reflexões, tem um tema, e o tema é uma carta. Grato ao Senhor pela grande vigília que tivemos na COF Sorocaba, grato ao Senhor também por tudo que Deus fez. Muito obrigado, pastora Josi, pastor Pedro Riva, pela cooperação, onde a pastora Josi trouxe uma palavra poderosa na segunda parte também, e eu quero agradecer. E baseado então naquilo que Deus falou, que Deus ministrou na vigília, foi a direção de liberar aqui no canal nessa série, com o tema Uma Carta. Queridos, pensando em uma carta, carta é uma coisa interessante, né? É algo milenar, é algo que em todo tempo, quando você lembra de uma carta, você já vê uma folha escrita, um envelope e aquilo indo. É interessante pensar nisso. Deus sempre usou essa comunicação em todo o seu ministério. A gente vê, né, tanto no Velho Testamento como no Novo, Deus usando esse mecanismo, enviando carta, e os discípulos, os apóstolos também enviaram cartas, enfim. Carta é uma coisa muito conhecida, e eu quero iniciar, queridos, baseando essa primeira reflexão no livro de Neemias, quando no capítulo 1 diz assim, verso 1 ao 6, diz assim: palavras de Neemias, filho de Eucalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá e alguns outros homens. E eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, grande, temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedece aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos, aos teus olhos abertos, à oração do teu servo fazendo diante de ti, dia e noite, aos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Ó Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, esse texto de Neemias fala e trata de algo muito interessante. Primeiro, vamos pontuar aqui a preocupação de Neemias, que nessa ocasião era copeiro do rei, a preocupação de Neemias em relação a Jerusalém, em relação à sua terra, em relação às coisas que ficaram em Jerusalém. E Neemias, amados e queridos irmãos, recebe a visita de um dos seus irmãos, e esse irmão traz então a notícia das ruínas de Jerusalém. Nos chama muita atenção isso, porque Neemias, após ouvir as ruínas que tinham acontecido e a situação que estavam os irmãos em Jerusalém, Neemias se colocou a orar. Neemias se colocou a buscar ao Senhor e a clamar para que o Senhor viesse ao encontro dele e pudesse abrir uma porta. E era realmente, queridos, um grande desafio essa oração de Neemias. Mas Deus, como sempre, respondeu ao seu servo. E nós vemos, queridos e amados irmãos, que Neemias tinha que pedir autorização para o rei. O contexto revela isso. Neemias tinha que pedir autorização para o rei para que fosse até a região, amados irmãos, para poder então reconstruir as ruínas dos muros de Jerusalém. Interessante, né? Aqui. Primeiro surgiu no coração de Neemias o desejo de saber como estavam seus irmãos. Esse é um ponto muito importante, queridos. Sabermos como estão os nossos irmãos. Pontue aí no seu coração. Hoje nós estamos vivendo uma correria diária,
Nós estamos vivendo, irmãos, o sistema, a cada dia ele multiplica e leva eu e você a não dormir direito, leva eu e você a pensar e resolver todas as coisas do sistema. Com isso, está ficando para trás algo que seria ou que é essencial na vida de uma família cristã, que é a preocupação com os meus irmãos. Isso é que é o problema, né? O homem hoje se preocupa muito consigo mesmo, quer resolver os seus próprios problemas, esquece de que a empatia é algo que agrada a Deus. E Neemias mostra aqui, amados, um caminho excelente relacionado à empatia. Neemias, ele se coloca no lugar dos seus irmãos em Jerusalém, com muros queimados, com casas demolidas, com situações a cada dia pior, e Neemias sente o amor, a empatia por aqueles irmãos, e ele então busca algo para se colocar no lugar daqueles irmãos. Então, o que ele precisa? Ele precisa de autorização, ele está num país estranho, ele está num país, amados irmãos, dificilmente, né, governado, era um governo totalmente diferente, né? Babilônia, amados irmãos, era totalmente diferente. E agora, Neemias então está em oração. Então esse ponto da oração é muito importante. Talvez muitos de nós estejamos em grande desafio da vida, e eu quero pontuar para você que o primeiro passo diante desse desafio é a oração. É colocar diante de Deus em espírito e em verdade, e Deus vai então abrir uma porta para socorrer. E Neemias então, naquela oração, o rei encontra ele e diz: puxa, você está com um semblante caído, o que está acontecendo? Fala para mim. E Neemias então falou toda a verdade. E o rei disse para ele: mas o que você quer? Ele falou: eu preciso viajar para lá, para cuidar da situação. Aí o rei disse: mas quanto tempo você precisa para essa viagem? No contexto, na leitura seguinte, fala isso. E Neemias então revelou a ele, e ele disse: eu darei uma carta para você. O rei, irmãos, determinou que entregaria nas mãos de Neemias uma carta. Então aqui entra a carta para ultrapassar as fronteiras que Neemias tinha que ultrapassar até chegar na sua terra, no lugar, no porto desejado. Aqui eu quero pontuar com você que a carta é muito interessante, porque, amados irmãos, se você tentar sair viajar e você não levar uma carta, você não levar o documento, você não passa. Por exemplo, se você sair e não levar o seu RG e o seu CPF, vai ter um momento que você vai ter que parar, porque ninguém vai conseguir saber a sua identidade. A carta revela a sua identidade, o RG revela, ela é a sua identidade. Ali estão os seus dados, ali está o seu nome, o nome da família, né? O CPF tem ali o número registrado no seu país. Então, a carta é muito importante, queridos. O que eu quero dizer? Que Neemias precisava dessa carta para passar fronteiras. Irmãos, não tente passar nenhuma fronteira na sua vida sem ter uma carta na mão. Se nós tentarmos cruzar uma fronteira da nossa vida sem a carta, nós vamos se dar mal. O caminhar da nossa vida diária é cheio de fronteiras. Existem muitas fronteiras e muitas barreiras para se passar. Só consegue passar com liberdade quem tem na mão uma carta, quem tem na mão uma documentação, quem tem na mão a revelação de sua própria identidade. Então o que aconteceu? Neemias recebeu do rei a carta para ir a Jerusalém. E a viagem aconteceu. Neemias foi abençoado porque ele tinha na mão essa carta. E chegando lá, ele começa a reconstrução, e é um texto conhecido, você pode lembrar comigo. E Neemias começa a reconstrução. Era uma reconstrução que tinha início, meio, data, fim para terminar, né? Existe uma programação nessa reconstrução, inclusive Neemias tinha falado isso para o rei. E ele estava autorizado a fazer, ele tinha a bênção do rei onde ele trabalhava, e ele tinha a bênção do Criador, do Senhor que o chamou. Pois Neemias era profeta.
E ele agora, amados irmãos, inicia a reconstrução do muro, e a Bíblia diz que ele começa a trabalhar, e o tempo está passando, nós precisamos reconstruir, e foi trabalhando, e de repente, amados irmãos, os inimigos apareceram, Sambalate, Tobias, Gesem, todos eles apareceram e começaram então, amados irmãos, a perturbar Neemias na construção. Deixa eu falar uma coisa para você, mesmo que você tenha uma carta, mesmo que você tenha a revelação da sua identidade, você esteja autorizado a fazer, a pregar a palavra, a reconstruir, a refazer, eu quero dizer para você que as lutas virão. As lutas virão diariamente. Deus permite lutas diariamente no nosso trabalho. Com Neemias não foi diferente. A luta foi ferrenha, foi difícil. Mas Neemias, queridos, não deu ouvido à voz do inimigo. Neemias ficou postado ali onde Deus o colocou, e ele todos os dias trabalhando, vigiando, orando, amados, e reconstruindo. E quando termina de reconstruir o muro, ele fala: agora nós vamos passar inspeção na construção. E ele passa inspeção em todo o muro, e ele encontra algumas rachaduras, algumas brechas, e ele fala: nós vamos tapar todas as brechas, vamos deixar o muro perfeito. Irmãos, porque ele tinha autorização. Deixa eu encerrar essa reflexão dessa manhã, dizendo para você que Deus já te deu autorização para vencer. Deus já te deu autorização para ser abençoado. Paulo diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Deus já deu autorização para você decretar, declarar que você é de Deus e que você é salvo por Ele e que você caminha com Ele. Então, você tem a identidade vinda de Deus, você tem a natureza de Deus, você tem a visão de Deus, a revelação de Deus. E agora, não pare no meio do caminho, continue a construção, continue a reconstrução, continue tapando brechas, continue preparando, continue, e Deus vai completar a obra que tem na sua vida. Ore comigo, a carta está na tua mão. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Deus, por esse dia, por essa manhã. Obrigado pela palavra, pelo Espírito, pela revelação, e que Deus, o Senhor, venha abençoar cada um dos meus irmãos que estão ouvindo e vendo esse vídeo. Que a glória de Deus manifeste sobre cada um e o Espírito de Deus abençoe de forma tremenda, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, um grande abraço, um beijo no coração e até amanhã.